Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu tô aqui com um amigo de longa data, né? Eu não sei nem falar quantos anos de amizade. Não faço ideia também. Mas eu queria que você se apresentasse um pouco. Fala o seu nome aí pro pessoal e a gente vai conversando depois disso. E aí, galera, tudo bem? Eu sou Matheus Simões, sou pastor em Divinópolis. Já tive uma boa passagem aqui em Belo Horizonte, fui capelão aqui do Colégio Batista, aqui em Belo Horizonte. Fui músico também, ainda sou, a gente fala que foi, mas ainda né? A gente acaba... Nunca deixa de ser, Nunca né? deixando de ser, é verdade. Então, sou músico, casado, graças a Deus, com uma mulher maravilhosa. Tenho trabalhado aí no Ministério Pastoral, graças a Deus. E agora tenho me aventurado nessa vida de escritor aí. Graças a Deus tem sido bênção. Que legal. Lançando esse livro aí que a gente... Andar como ele andou, né? Andar como ele Esse andou. livro aqui fala sobre discipulado no Ministério de Novas Gerações. Novas mesmo? gerações, isso Legal. aí. É um tema que é muito importante, não só para novas gerações, mas para a igreja inteira. Sim. Então ele abrange mais especificamente as novas gerações, mas se você pegar ele para poder utilizar com outras gerações mais antigas, o pessoal, você vai conseguir fazer com muita E tranquilidade. se o pessoal quiser ter acesso, como é que faz esse livro? Livrariacbm.com.br. Dá pra comprar pela internet Dá pra comprar também. pela internet, Legal. livrariacbm.com.br. Com certeza tá lá. O preço é baratinho, é bem baratinho mesmo. Preço de custo para poder abençoar o pessoal. E como que nasce esse livro assim no Cara, seu coração? engraçado, né? Como é que são as Que é um coisas. filho, né? Como que veio a concepção disso aí? Cara, o livro realmente ele nasceu num momento de muita dificuldade. A gente acaba achando que quando as dificuldades da vida vêm, a gente fica preso sem saída. E a pandemia foi uma delas. E quando começou a pandemia, eu comecei a me perguntar o que eu faria do meu tempo. Porque a gente pastor, né? A gente sabe que o tempo da gente é muito mais dedicado às ovelhas. Antes da pandemia, a gente tinha uma rotina totalmente diferente, que a gente precisou readaptar. Então, eu perguntei, o que eu vou fazer com o meu tempo? E aí, cara, em março de 2020, eu sentei, eu já tinha um esboço pronto dele de antes. E aí eu sentei no meu computador e comecei a escrever, terminei de escrever ele já em abril, e aí a gente começou todo o processo de diagramação, de correção em maio, e lançamos ele em dezembro de 2020, então ele tá fresquinho. No meio ainda. da pandemia. No meio da pandemia. Na verdade, a gente nem lançou, a gente só publicou. A gente Mas não você teve tinha condição. ideia de fazer um lançamento? Tinha. Na época ainda estava um pouco conturbado, né? A gente lembra que no final do ano passado, deu uma explosão de casos muito grande, as coisas começaram a fechar de novo. E até então nós não tivemos condição de lançá-lo. Espero que em breve a gente consiga lançar. Quem sabe ele. você não lança aqui na PIB? Vai ser um prazer. Você sabe que a PIB-BH é quase uma casa para mim, né? É mesmo? Me fala um pouco dessa história aí. Eu amo a PIB-BH, é muito interessante. Além de ser a igreja-mãe da minha igreja-mãe, né? Legal. Que é a primeira de Divinópolis, a igreja que eu nasci, a gente tem uma relação muito boa, tinha uma relação muito boa com os pastores antes, né, de você. E agora, tendo você, que é meu amigo de longa data aqui, muito mais. Que legal. A gente cara. já veio aqui várias vezes, já preguei aqui, você já me convidou para tocou, pregar. Já toquei, eu cantou. lancei meu CD naquela época, muitos anos atrás, aqui também, quando lancei em Belo Horizonte. Então, é a igreja que eu me Se considero você já igreja... lançou o CD aqui, agora é hora de lançar o livro aqui também, né? Não sei Verdade. se o pastor lá vai ficar com ciúmes, mas faz um Vai lançamento não. aqui E faz outro lá. em Divinópolis, Faz né? lá, faz aqui lá. Que legal. Não, é a igreja que a gente tem um carinho muito grande, Legal. com certeza. Matheus, você lembra quando a gente conheceu? Você estava me mostrando uma foto aqui, acho que de 2009, 2009, né? Mas foi nesse ou a gente já se conhecia? Eu acredito que a gente já se conhecia. A gente só foi num projeto junto aqui. Entendi. Cara, é porque a nossa vida daquela época, né? A gente se encontrava muito em turma de Minas, em projeto e tal. Então, a gente nem sabe dizer ao certo quando é Eu que a lembro gente que você se tinha um conhece. apelido. Não sei se ainda tem esse apelido. Você ainda tem? O pessoal te chama desse jeito ainda? Só quem conhece o apelido. E esse apelido, você pode contar a Não história? né? posso, sem problema. Cara, na adolescência é muito engraçado, né? A gente faz de tudo pra ser enturmado. Na realidade, meu apelido era Limão. O pessoal chamava de Limão, né? Muito tempo. Eu não sei ao certo quando nasceu, mas eu lembro que um certo dia na educação física da escola, um cara tava brigando com o outro, eu entrei no meio para poder separar a briga, e aí uma menina falou, ah lá, o Simões está muito esquentadinho, tá azedo, olha lá. E virou o Limões na época. E começou todo mundo me chamar de Limões, olha lá o Limões. Tinham muitos Mateus na minha turma, então chamava a gente pelo sobrenome. O Simões virou o Limões. Olha só. E aí, do nada, virou E Limões. ficou Limão, marcado Limão, isso, ficou né? marcado. E aí, cara, na adolescência, aquilo se tornou parte da gente, né? E aí, sempre que eu me apresentava, falava, não, pode me chamar de Limão. E aí ficou.
Muita gente me chama assim até hoje, aquele pessoal da antiga, né? Tem muitos amigos pastores que até brincam com isso até hoje. Mas a gente sabe que a nossa identidade é essa mesmo, não tem jeito de fugir, não. Legal. De uma crise nasceu uma oportunidade, né? Exatamente. E é interessante porque quem está nos ouvindo agora, tanto no Spotify ou nos assistindo no YouTube, pode pensar nisso. A crise que você está passando hoje pode gerar uma oportunidade para você. Basta você olhar de um jeito diferente. O Mateus fala do início ali da pandemia, da crise, onde tudo mudou na vida dele e ele percebeu numa sobra do tempo uma oportunidade para desenvolver um projeto que é um projeto atemporal, né, Mateus? Exatamente. Porque um livro, por exemplo, ele vai ficar de geração em geração. Exatamente. Eu tenho na minha biblioteca, no escritório ali, livros que já passaram por 3 famílias e hoje estão comigo. Então, é um projeto atemporal que nasce de uma crise e que vai abençoar gerações, né? Porque é um tema extremamente relevante, importante, que é o tema do discipulado, né? É isso aí. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Tinha muita facilidade para expor em palavras aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu queria falar. E eu sempre tive esse sonho de escrever um livro, de ter um conteúdo que fosse relevante, que ficasse marcado na história. Só não imaginava que viria num momento de tanta dificuldade, porque a gente imagina que para a gente desenvolver um projeto dessa magnitude, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar estável, nada pode estar acontecendo de dificuldade. E pelo contrário, cara, no momento de maior luta que a nossa humanidade aí tem visto, que a gente precisou readaptar a nossa rotina pastoral, a nossa rotina de visita, em casa, de cuidado. tudo isso, né? Até mesmo em casa, surgiu essa oportunidade. Eu lembro que, recentemente, a minha mãe me presenteou, minha mãe e meu pai, eles me presentearam com um livro do Charles Spurgeon. Você sabe quem é o Spurgeon? Príncipe dos pregadores. E é um livro todo surrado, assim, um livro todo, com a capa toda arrebentada e tal. E eles me deram esse livro, não tem nem um mês, não. E ela me deu esse livro, minha mãe me entregou e falou, esse livro, ele é uma herança para você. Herança de quem? Do seu avô, do seu bisavô. Tem anotações do seu bisavô quando ele era membro fundador da primeira igreja de Divinópolis. Isso é 1912, gente. Pensa. Então, o livro tinha razão de estar todo surrado, mas o conteúdo dele, ele é atemporal. E hoje eu olho para esse livro e penso, quem sabe um dia Seus netos. os meus netos, meus bisnetos vão olhar para esse livro e falar, cara, olha só o que meu bisavô, meu avô fez. Olha que conteúdo interessante. Porque o que a gente está vivendo aqui hoje é uma coisa, mas os ensinamentos da Bíblia, eles são atemporais. A Bíblia é sempre atual e a gente sabe disso porque a gente consegue pegar ela e refletir e atualizar nos nossos corações, sempre. E isso é muito interessante. Agora, dá dicas aí pro pessoal que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, falando assim, cara, eu também quero escrever, eu gosto de escrever. Como que eu posso sistematizar? Como que foi para você pensar nos capítulos, nas divisões, no início, meio e fim? Dá algumas dicas aí pra gente. Cara, o meu processo de escrever, ele é um pouco sistemático. Eu gosto muito de escrever por tópicos. Porque eu acredito que um livro ou qualquer artigo que você vai escrever, ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Ele precisa ter uma lógica. E o que eu fiz? Eu tinha um tema, eu tinha uma ideia do que eu queria escrever, mas eu não sabia como. Eu comecei, então, a escrever tópicos principais. Dentro do assunto discipulado, o que eu quero falar? E aí, cara, é muito interessante porque quando a gente se propõe a estudar o que a gente está pensando em falar, a gente vai tendo insights muito interessantes de temas que são ali periféricos, mas que fazem parte do tema principal. E aí eu comecei a escrever, vou falar sobre o cristianismo de pessoas que dizem que são cristãs, mas não são praticantes. Aí o primeiro capítulo é isso, cristão praticante versus o cristão verdadeiro. E aí a gente começou a traçar isso. E dentro desse tópico, o que eu quero falar sobre isso? Então, você montou primeiro o esqueleto. Esqueleto, tópicos e subtópicos. Entendi. Foram, acho que, 11 capítulos. Dos 11 capítulos, tópicos e vários subtópicos dele. E aí eu ia escrevendo subtópico por subtópico e tentando linkar uma coisa na outra. Quando eu vi isso pronto e aquele negócio enorme, eu falava, cara, eu escrevi isso tudo, não acredito. Porque foi um projeto natural, foi fluindo. Você escreve ponto por ponto e quando você vê, você cria algo grande. Jamais você vai conseguir sentar e escrever algo bom de cara. Você vai ter que ir construindo pouco a pouco.
a gente jamais vai conseguir sentar assim e falar, vou escrever um livro, bora, 200 páginas. Isso não funciona dessa forma. A gente precisa ter um norte e precisa saber o que a gente está fazendo. Por isso, esse é meu processo de escrever. Se você quer escrever um livro um dia, faz isso. Começa a traçar o que você quer falar. Porque precisa ter coerência, né, Juan? Se a gente E teve alguém que leu assim depois ou te acompanhou? Teve, ixi. Mandei para muitos amigos. Pra ver se fazia sentido, né? Às vezes pra gente tá fazendo um mega sentido e às vezes alguém lê de fora, percebe, Matheus, peraí, mas aqui teve alguém assim, então, que te ajudou? Sim, a primeira pessoa que me ajudou, lógico, foi minha esposa, né? Minha esposa psicóloga, muito inteligente. Eu falei com ela, olha, dá uma lidinha para ver se o que eu escrevi pelo menos tem sentido. Início, meio e fim. Se tá interessante. Porque se tiver algum errinho aqui, alguma coisa, a gente conserta. Ela leu e falou, cara, isso tá muito legal. E aí eu mandei para alguns amigos pastores, né? Olha, como é um livro que fala sobre a Bíblia, um livro no assunto da teologia, que é o discipulado, eu mandei para alguns amigos e esses amigos começaram a corrigir. Um deles está aqui, ó, José Francisco Veloso, o Márcio Santos, que é o diretor da convenção. São grandes pastores aí, né? Ricardo Oliveira, da Sociedade Bíblica. Legal. Então, assim, amigos que leram o livro e falaram, cara, que é muito interessante. Amigos como pastores antigos, e isso foi muito interessante. E eles sempre dando toques, olha, isso aqui você podia escrever diferente, isso aqui eu entendi o que você quis dizer, mas você podia escrever dessa forma. E através dessa construção e da ajuda desse pessoal, a gente conseguiu chegar nessa obra final. Você é muito novo, né, Matheus? Eu tenho 27. 27 anos, e eu tava dando uma olhada aqui, ó, capelão, 7 anos você foi capelão? 8 anos. 8 anos no Colégio capelão. Batista. Comecei novinho no colégio, cara. Teve uma carreira na música também. Como que foi isso? Você aproveitou desde cedo as oportunidades ou você galgou? Como que foi o seu chamado e você foi se aprimorando? Como que foi um pouquinho disso aí? Cara, é interessante a gente pensar em vocação, porque essa é uma das perguntas que mais eu recebo no meu WhatsApp de jovens, de vocacionados, que falam, olha, eu sei que Deus está me chamando, mas não sei para quê. Cara, eu também já fui assim. Eu sabia que Deus tinha algo para mim, eu não sabia o quê. E eu lembro que naquela época da gente adolescente, Juan, a gente ia para projeto, eu falava, cara, eu vou ser missionário. Vou ser missionário, que a gente ia para projeto missionário, nossa, vou falar de Jesus. O coração pegava fogo, né? Nossa, aquele negócio de viver 24 horas para Jesus ali, eu vou ser. E aí eu entrei no seminário com essa vocação, eu vou ser missionário. Chegou no meio. Com quantos anos você entrou no seminário? 17 anos. 17 Foi assim, anos. acabei o 3º ano. E você é de BH mesmo? Não, eu sou de Divinópolis. Sou de Divinópolis. Então você tá na sua terra hoje, por enquanto, né? Tô lá. Deus tem nos abençoado lá. Legal. A gente voltou para lá depois de um bom tempo aqui em Belo Horizonte. Saí de lá com 17 anos, vim para Belo Horizonte fazer o seminário. E com aquele coração ardendo por missões, né? Vamos fazer e tal. E no meio do seminário, cara, Deus foi me quebrando ali. Eu falei, cara, eu acho que eu não sou missionário, eu sou pastor. Mas pastor de quê? Eu acho que eu vou ser pastor de música. Aí comecei a tocar fora. Foi aí que nasceu o projeto Matheus e Banda? Matheus e Banda. Foi aí, porque eu falei, cara, eu tenho essa habilidade de tocar, de cantar, eu acredito que vai ser isso. E aí a gente começou a sair, gravei CD e tal. Até te encontrei uma vez, eu não lembro a cidade. Foi longe. Foi longe. Eu lembro que eu desci de avião em Valadares. Foi longe. De Valadares, mais umas 2, 3 horas. Foi Nova Belém, não foi não? Isso, acho que Nova é isso. Belém. Que região que é essa? Mantena? Região ali de Mantena. Nordeste não. Que norte Juba do Rio que era Doce. aquela? É Juba Norte. Juba Norte. É norte do Rio Doce. Legal. Isso mesmo. E aí, cara, começou esse projeto. E eu permanecendo no seminário. Te encontrei outra vez também aqui na Batista do Barro Preto. Foi Tô mesmo. tentando lembrar os lugares Foi aqui. mesmo. Não, a gente já topou várias vezes. E é sempre um prazer encontrar o Juan, a Keila, os meninos. E aí, cara, começamos nesse projeto da música. Eu achava que era isso, até que Deus me quebrou de novo, me mostrou assim que eu devia ser pastor mesmo, mas pastor de juventude. E aí eu falei, agora vou investir em juventude. Comecei a trabalhar com juventude. Já trabalhava no colégio com adolescentes, né? Como capelão. Como capelão. Nessa época foi uma escola para mim. O Colégio Batista é um ambiente muito legal, que eu amava trabalhar lá. Tanto é que quando eu saí de lá, eu saí com o coração até triste. Imagino. Porque além da questão do ambiente ser um ambiente legal, tinha toda a questão de trabalhar com os adolescentes. Era um laboratório para a gente mesmo. Mas aí eu comecei a trabalhar em igreja, né? Trabalhar como pastor de juventude. Fui pastor aqui em Belo Horizonte, numa igreja lá na Pampulha. Itatiaia? Itatiaia, Igreja Batista Itatiaia.
E aí, cara, Deus começou a fazer as coisas. E aí Deus me levou para a Igreja Batista Graça e Paz em 2018, que é lá em Divinópolis, me trouxe de volta para casa, isso eu já como pastor. E chegando lá, cara, Deus já começou a moldar de novo a minha vocação. Porque hoje eu acredito que a minha vocação é muito mais de um pastor de uma forma geral, não só de juventude, mas de uma forma geral. Entendi. Por tudo que a gente vivenciou lá. Então, se você é vocacionado, como nós somos, você nunca vai saber a vocação de É um cara. passo de cada vez, né? E a gente precisa entender que toda luta, toda situação que a gente vive é um processo de formação. Eu não desprezo em momento algum o meu tempo que eu fui músico. Não desprezo em momento algum o tempo que eu sou pastor de juventude. Tudo isso foi um processo. Se a gente entende que a vida ela nos leva a uma formação continuada, para a gente poder alcançar a vontade de Deus lá na frente, certamente a gente vai viver o propósito de Deus. E viver bem em cada fase, né? Exatamente. Então, por exemplo, Abraão, Deus falou para ele, ó, vá para uma terra que eu te mostrarei, mas a cada momento Deus direcionava o próximo passo, porque Deus cria o relacionamento. Sim. Poderia ter dado o mapa para Abraão e falado assim, vai, e Abraão iria, mas não é esse o projeto. Então, às vezes, a gente quer que Deus revele o plano todo pra gente, mas Deus quer um relacionamento diário. E na vocação é assim, é interessante que você citou aí a história de Abraão. No meio dessa história de Abraão, em que Deus estava desenvolvendo um relacionamento com ele, Abraão erra muito. É demais. Né? Por exemplo, quando ele chega diante de Faraó e fala que Sara era sua irmã. Né? E aí acontece tudo aquilo que a história conta, você sabe muito bem. E a gente, no meio da nossa vocação, no meio da nossa jornada ministerial, a gente erra muito. E é através desses erros que a gente é formado. E o interessante é que, mesmo assim, Deus continua querendo um relacionamento com Abraão. Continua querendo mostrar para Abraão a vontade dele. E dar a ele a oportunidade de voltar e voltar atrás, mesmo quando ele erra, e voltar atrás e continuar. E a gente precisa disso. Vocação é uma formação continuada. Eu jamais vou conseguir entender a minha vocação de cara. Por exemplo, no caso de Abraão ali como pai de uma nação, né? Deus foi formando ele para ser isso. E é interessante porque a gente observa os níveis ao longo da trajetória dele, né? Aquilo que Deus vai pedindo. Então, a primeira coisa que Deus pede é para ele sair. Lá na frente, no final, Deus pede para sacrificar Isaac. Mas se Deus tivesse pedido algo assim no início, talvez Abraão não teria feito. Mas lá, o nível de relacionamento dele com Deus já é tão grande, ele já confia tanto que ele é capaz de obedecer nesse nível. E a mesma coisa a gente vê também na história de Moisés. Você está falando da educação continuada. Moisés, cara, ele poderia pensar que a vida dele era uma tragédia. Foi abandonado pela mãe, tudo bem que era na perspectiva de salvá-lo, mas foi abandonado, criado no meio de duas culturas. Com os hebreus aprende que existe um Deus, com os egípcios melhor treinamento de guerra, educação, tudo isso. Chega um momento que ele entra numa crise de identidade, mata o cara, foge para o deserto. Os erros, né, que você acabou de citar, foge para o deserto. Lá no deserto ele aprende onde encontrar água, pastorear ovelhas e as rotas de fuga. E aí Deus aparece para ele e fala assim, cara, você está pronto. Volta no Egito e liberta o povo. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? É uma educação continuada, é uma revelação que a gente vai tendo acesso sobre aquilo que Deus tem para nós ao longo do tempo. Então, tem que ter paciência, né? Porque muito jovem adolescente já quer de cara entender o projeto todo e às vezes se frustra. Verdade. Porque Deus não vai falar o todo para você, Ele vai revelando aos poucos. A vontade de Deus é essa. E é interessante porque o jovem que é vocacionado, ele tem que priorizar demais o discipulado. Boa. A gente entende, como eu disse, né, que a vocação é uma formação continuada, o discipulado também é. E a gente precisa... Eu até escrevi isso no livro, num dos capítulos, que o discipulado ele é ensinável. Ele deixa marcas. A palavra ensino vem de signo, né, de deixar uma marca. Então, nós sempre vamos ter marcas das pessoas que nos acompanharam. Se eu sou vocacionado, eu preciso, então, buscar Carregar pessoas marcas, né? que me marcaram, que podem me marcar com marcas boas, né? Eu, por exemplo, como seminarista, como alguém que era vocacionado, eu procurei sempre pessoas que me abençoavam e que tinham, então, o interesse de me direcionar. Porque muitas vezes, cara, a gente busca... eu quero falar de Jesus, eu sou vocacionado. E aí a gente tenta fazer isso sozinho. A gente não consegue. Porque nenhum chamado é urgente demais que não mereça
a atenção da preparação. Legal. Nenhum chamado é tão urgente. A gente vê isso em Jesus, né? Claro. Depois de 30 anos, ele dá início ao ministério público dele, mas foram 30 anos de preparo. Tudo indica que José, pai de Jesus, morreu na juventude dele, ele assume a liderança da casa e ele tem que comprar comida. Mas naquele tempo não tinha supermercado, ele vai nos pescadores, lá conhece Pedro, conhece os pescadores que ele vai chamar, depois ele tem que pagar imposto, tudo indica que ele já foi conhecendo Mateus, ou seja, ele estava sendo preparado, ele estava conhecendo as pessoas que mais tarde fariam parte da história, tudo nesse tempo de preparo. Sim. Davi, né, foi ungido rei ali, jovem, José teve o sonho jovem, quanto tempo de preparo para dar início. Então, a gente não pode querer pular etapas. Exatamente. Né? Tem muita gente que já quer virar, no seminário, um pregador internacional, conferencista. E não é assim. Quantos desses grandes pastores que nós temos aí, como referência, grandes autores, eles demoraram anos de preparação. O engraçado é que as pessoas falam assim, pô, mas Mateus, do nada, né? Do nada. A gente não conhece... Pô, Juan, do nada, pastor da PIB Belo Horizonte, você não sabe a história, cara. Você não sabe quanto que a gente chorou, você não sabe quanto que a gente sofreu, né? Do nada o pastor Mateus lá aparece com um livro. Cara, você não sabe o quanto que eu já vivenciei. A gente vê o palco, mas não vê o bastidor. Exatamente. A gente não tem noção do bastidor. Por isso, cara, que nenhum chamado é urgente a ponto de dispensar a preparação. Anota essa frase aí, fala de novo, Mateus. Nenhum chamado é urgente. Nenhum chamado é tão urgente a ponto de desprezar a preparação, de abrir mão dessa preparação. A gente vê isso, Jesus falando sobre isso, né? Que o tolo constrói na areia, o sábio constrói na rocha. E a gente pensa que o tolo ali do texto é o débil, é o ignorante, mas na verdade ele é o esperto dos nossos dias. Por quê? O que é ser esperto hoje? É economizar no processo para alcançar o resultado mais rápido. Só que toda vez que eu economizo no processo, aquilo que eu construo está apto a ser destruído. Porque o texto diz que a tempestade vai vir. E ela vai vir para o bom e ela vai vir para o mal. Ela vai vir para o sábio e ela vai vir para o tolo. Mas aquilo que eu construí só vai permanecer de pé se estiver fincado na rocha. Agora, construir na rocha dá trabalho, leva tempo. Né? Isso tem que ter muito esforço. E a nossa geração ela não quer isso. Ela quer construir na areia. Mas a gente precisa atentar para esse tempo de preparo. Qual que é o tempo de preparo na sua vida? Você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, você está num tempo de preparo? Qual é o estágio? Qual é a fase que você está vivendo? Porque não adianta você querer ter o diploma de engenheiro na mão se você não sabe fazer cálculo ainda. Você pode fazer um cálculo que vai colocar vidas em risco, né? Toda uma estrutura. Então você desperdício de tempo. Não adianta, por exemplo, a gente fez teologia, a gente pular ou correr para formar, querendo pegar o diploma e depois ensinar heresia, ensinar coisa errada para o povo, levar a gente à perdição. Então é muito importante que você viva bem cada fase, cada etapa da sua vida. Né, exatamente. Existem momentos oportunos. Eu ouvi certa vez lá em São Paulo do teólogo que com certeza todos conhecem, que é o Ziel Machado, que é um cara sensacional. Diretor do seminário onde eu comecei o mestrado lá. Olha pra você, ele é sensacional. Incrível. Pô. E aí, certa vez eu estava em São Paulo e num fórum da Aliança, acho que é Fórum da Aliança Jovem, Fórum Jovem da Aliança Evangélica. Enfim, mas o Ziel Machado, ele falou nesse dia que todos nós temos um momento oportuno. E ele estava falando sobre aquela questão de Kairos, Cronos, né? O tempo, né? O tempo Kairos, que é o tempo oportuno, o Cronos, que é o tempo cronológico. E ele disse uma frase que marcou meu coração e eu lembro dela até hoje. O meu tempo, Cronos, é Kairos de Deus para quê? Eu tenho, então, nesse momento, oportunidade para Deus fazer o que na minha vida ou fazer o que através de mim. Então, a gente sempre precisa entender que, em cada momento, Deus vai capacitando para a gente poder alcançar um objetivo. O Ziel foi muito importante na minha tomada de decisão para vir para cá. Quando eu conversei com o André sobre o convite, o André falou assim, Juan, você já conversou com o Ziel? Vai conversar com o Ziel. Marquei com o Ziel e ele me ajudou a identificar o ciclo. Né? Porque a vida da gente é feita de ciclos. Com tem certeza. o início, tem o meio, mas também há momentos de você encerrar ciclos e você precisa encerrar com honra. E se você perde o time, né, tem o risco de você não fazer aquilo com honra. Então é importante você identificar o tempo de Deus hoje para a sua vida. Qual é o tempo de Deus para a sua vida hoje? Hoje é tempo de estudar?
Hoje é tempo de aprender, é tempo do quê? É tempo de fazer? É tempo de frutificar? Hoje é tempo do quê na sua vida? Mateus, me fala um pouquinho sobre a importância de se submeter a um discipulado, porque a gente pensa que é muito fácil. As pessoas olham para minha vida e o meu relacionamento com o André e falam assim, puxa vida, eu queria ter tido um mentor como o André. Só que muitos também tiveram a oportunidade e não aguentaram a pressão, saíram fora. Verdade. Porque as pessoas têm uma mania de olhar assim com romantismo, né? Que é algo gostoso, prazeroso, mas o discipulador, ele vai te mostrar os seus erros, às vezes ele vai tocar em áreas na sua vida que não são tão confortáveis. Por quê? Porque o propósito dele ali é te ajudar a crescer. Sim. E nem todo mundo acha que está apto ou quer passar por esse desconforto do crescimento. Né? É verdade. A gente precisa entender que o propósito do discipulado, ele é relacionamento, em primeiro lugar. O propósito do discipulado, ele jamais vai ser multiplicação pela multiplicação. Tanto é que muitos ainda confundem, quando a gente fala essa palavra discipulado, com um método. Então o discipulado que tem então lá é célula, o discipulado lá é PGM, o discipulado lá é MDA. E o pessoal fica tratando o discipulado como um método. Eu até falo isso no livro. Eu acredito do fundo do meu coração que o discipulado ele é relacionamento. É uma pessoa caminhando junto com a outra. Amigos espirituais. Amigos que, através desse relacionamento, vão ter experiências com Deus. E essa experiência é a forma que Jesus ele nos ensinou na palavra de Deus. Quantas vezes nós vemos Jesus, através do discipulado, cuidando de pessoas, cuidando dos seus discípulos, ensinando. Por isso, é muito importante a gente ter um discipulador. E além de ter um discipulador, ter a oportunidade de discipular alguém, porque a grande comissão de Jesus, lá em Mateus 28, ela nos ensina que nós precisamos ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os mandamentos. Não é simplesmente ser discípulo, eu preciso fazer discípulo. A vocação do cristão, ela não é você ser um engenheiro, ela não é você ser um médico, é através daquilo que você fazer, daquilo que você for fazer, qualquer coisa, qualquer profissão, você ser e fazer discípulo. Se você conseguir encaixar essa vocação principal naquilo que você fizer, certamente você vai ser abençoado. E isso é fundamental num processo de discipulado. Esse relacionamento, de ter pessoas que caminham conosco, de ter pessoas que olham para nós sem aquele julgamento, mas eles olham para nos abençoar, para nos ajudar, para caminhar com a gente. E isso é sensacional. E a maior dificuldade da igreja brasileira hoje é discipulado. Se a gente for entender o contexto em que a gente está inserido, nós estamos desprezando muito o discipulado. Quando eu me propus a escrever um livro sobre novas gerações, e inclusive aquilo que mais me intrigava era por que quando um jovem ele vai para a faculdade, ele vai fazer um curso superior, grande parte deles, eles desviam da fé, eles não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Deus, e aí vivem uma promiscuidade muito grande, uma vida nada a ver com isso. Por que isso acontece? E quando a gente vai analisar, certamente a gente vai encontrar uma falha de discipulado. A falha do discipulado, ela é a maior causa dos desvios da fé, de pessoas que realmente não querem mais saber, que ignoram os seus ensinamentos, ignoram ali a sua base, a sua formação cristã, e começam a viver de uma forma que nunca viram, nunca aprenderam. Uhum. Então, nós precisamos realmente entender essa importância. Discipulado não é simplesmente algo que eu faço na igreja para agradar o pastor. Discipulado é um propósito de Deus para nós. Para todos. Para todos nós. Não só para o membro da igreja, mas para o pastor também. Né? É vida. Se eu tratar o discipulado como método, isso nunca vai gerar mudança no nosso coração. Mas se eu trato o discipulado com a devida importância de ser realmente um programa de relacionamento, de tentar aprender vida na vida ali, vida na vida, certamente a gente vai viver muitos frutos, né? Um fruto bacana. Matheus está casado quantos anos já? Eu vou fazer 5 anos agora, mês que vem. 5 anos de casado. Como que você conheceu a Amanda? Cara, na igreja. Lá em Divinópolis? Lá em Divinópolis. Eu conheci ela criança. Ela era criança, eu também, legal, lá na igreja. Desde pequena, ela é um pouco mais nova que eu. E a gente cresceu junto na igreja, era adolescente junto lá.
E eu nunca, assim, eu sempre gostei dela, pra ser sincero. Sempre amei aquela mulher. Mas a gente acaba não imaginando que o amor da nossa vida tá do nosso Tão lado. pertinho, né? Tão né? do lado. E Deus surpreendeu a gente, cara. E a gente namora, olha pra você ver, eu tinha 16 anos, ela tinha 15. A gente começou a namorar adolescentinho ali, de novo. E a gente namorou até os 22, eu casei com 22, ela com 21. Quando você veio pra BH, você já namorava ela? Já. Mas ela ficou em Divinópolis? Ela ficou em Divinópolis. Nessa época você ia e voltava ou você estava morando e trabalhando em BH? Eu estava trabalhando em Belo Horizonte durante a semana, mas fim de semana eu ia para a igreja lá, porque eu era seminarista lá. Então eu ia ajudar algum ministério, geralmente era o Ministério de Louvor, Ministério de Juventude, então eu sempre estava indo e voltando. E a possibilidade de também encontrar com a minha família e encontrar com a minha futura esposa, porque eu já sabia. Esse negócio de vocação é interessante, porque quando a gente começou, a gente falou em namorar, eu perguntei para ela assim, falei, Amanda, você está preparada para ser esposa de pastor? Ela olhou para mim assim, com aquele olhar de adolescente que está assim, o que esse cara tá falando? A gente nem começou a namorar, já tá querendo casar comigo. Mas ela falou, cara, sim. Hoje ela conta que quando ela fala o sim, ela estava imaginando que era, olha, que bonitinho, ele quer casar comigo. Ela não imaginava o que esperava por ela. Não tinha nem ideia do que viria pela frente. Não tinha ideia do que era ser pastor, o que era ser esposa de pastor. Mas a gente sempre se gostou. Ela tem as histórias dela também, mas nós estamos juntos já há bastante tempo. Vai fazer 11 anos esse ano. 11 anos. Que a gente está junto. Pô, e o que você poderia falar aí para os jovens aí em relação ao namoro? Hoje o que eu percebo, Matheus? O pessoal é muito passivo, sabe? E na nossa época a gente era mais Vocês precisavam ver as caras aqui do bastidores, tá? Nós temos aqui no bastidores Arthur, Ulisses, orem por eles precisam de oração. Vai aparecer aqui no YouTube o Instagram aqui, dos dois. Mas hoje eu vejo assim, não falando dos meninos aqui, né? Mas assim, de maneira muito geral, tá todo mundo muito passivo, tá todo mundo muito focado só em carreira, trabalho, e estão deixando família de lado, né? E é uma bênção família, né? É uma bênção casamento. Mas eu vejo que a sociedade hoje está prostituindo isso como se fosse algo ruim. Isso tem ficado cada vez mais de lado, né? E você tem 27, né? 27, eu tenho 30, fiz 10 anos de casado esse ano, 17 ao todo de relacionamento com a Keila. Começamos muito novos, mas eu não me arrependo. E eu gostaria de ver essa geração também, assim, valorizando família, sabe? Valorizando relacionamentos. Dá uma palavra de incentivo aí para esses meninos e meninas. Cara, Deus não vai trazer um raio do céu e mostrar para a mulher, assim, ou para o rapaz, esse é o ungido. Não vai fazer isso, cara. Começa a olhar para o lado, começa a olhar para quem está perto. Certamente, aqueles que a gente chama de mais amigo, pode ser a pessoa que Deus preparou para nós. A Amanda sempre foi uma amiga, sempre foi uma pessoa próxima. Já tinha uma conexão. A gente sempre estava junto ali no meio da galera. E eu sempre olhava para ela e admirava, porque era uma menina linda, maravilhosa, estudiosa pra caramba, muito inteligente e sabia muito de Bíblia. Eu falava, cara... Crente de verdade. Crente pra caramba. Eu falava, nossa, essa menina é inalcançável, né, velho? Ela é realmente interessante, muito areia pro meu caminhão. Até que os meninos falavam que ela pisou no pato quando ela começou a namorar comigo. Mas cara... Quando a gente começa a perceber que os nossos grandes amigos realmente são pessoas que nós podemos contar, a gente olha para essas pessoas e vê características importantíssimas para a formação de uma família. E a Amanda era essa pessoa. Eu olhava para ela, admirava o carinho que ela tinha pelo estudo, pela leitura, não só da Bíblia, mas de muitos livros. Ela era leitora mesmo, gostava muito de ler. Então, a dica é essa. Olha para o lado. Porque os melhores amigos têm grande chance de serem grandes namorados e grandes, né, parceiros para a vida. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. Matheus veio lá de Divinópolis para gravar aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo pelo carinho, viu? Cara. Foi muito legal o papo, conhecer um pouco mais do seu livro, do seu trabalho, saber como você tá. Tenho certeza que a gente vai ter muitas outras oportunidades. Quem sabe até o lançamento desse livro não vai acontecer aqui em Belo Horizonte, né? Vamos orar por isso, torcer por isso. Mas obrigado, viu, Matheus? Que isso, é um privilégio estar aqui com você. Você sabe do carinho, o amor que eu tenho por você, pela sua família. E por essa igreja, que é uma igreja sensacional, que eu amo há muitos anos.
E sempre que precisar, conta com a gente. A gente está aqui para servir, para abençoar a vida de vocês. Esse é o nosso propósito aí. Depois entra lá na editora da CBM, né? Isso. Entra lá, adquire esse livro, porque é um tema muito relevante. A gente precisa retomar a prática do discipulado, dos amigos espirituais aí. Vai ser muito importante a igreja como um todo viver essa experiência, né? Lá no Instagram tem muito conteúdo também. Legal. Sobre o livro, sobre outras questões. Qual que é o seu Instagram? Fala aí que vai aparecer também lá na PR tela. Matheus Simões. Então tá aí. E é só você entrar lá, tem todos os links para comprar o livro, link de vídeo, de pregações, enfim. Vai ser um privilégio te abençoar lá. Obrigado, viu? Obrigado por você que está nos ouvindo no Spotify. Obrigado por você que está aqui no YouTube. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, eu queria pedir um favor. Deixa o seu like nesse vídeo, assina o nosso canal, isso é muito importante, e compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. Se você está no Spotify, compartilha no WhatsApp também. Enquanto alguém está dirigindo, está trabalhando, está lavando uma louça, pode ser edificado com esse conteúdo. Combinado? Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Deus abençoe, Tchau, galera. tchau.